Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus seja com todos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 13. Lembrando, né, que toda sexta-feira, às 7h30 da noite, tem estudo aqui do Apocalipse com o irmão Francisco. E a Igreja Adventista, né, ela nasceu do movimento profético. A nossa identidade é uma identidade profética, né, nasceu no calendário de Deus. E nós somos, digamos assim, especialistas em profecia. Quando a gente vai para a Bíblia de modo geral, antigamente não tinha capítulos, então os capítulos foram acrescentados para melhor compreensão, né, e os versos, né, mas às vezes atrapalha. Por exemplo, Apocalipse 13, ela é uma extensão de Apocalipse 12, só que Apocalipse 13 vai dar detalhes do poder que persegue a mulher em Apocalipse 12. Por exemplo, Apocalipse 12 é revelado ali o grande conflito entre Cristo e Satanás, e esse conflito ele se estende até o planeta Terra. E ali Satanás persegue a Cristo, ainda quando Cristo era um bebê, e depois com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, Satanás é expulso de vez do céu, não tem mais acesso. E aí o dragão, que é Satanás, ele se volta exatamente contra a igreja de Deus, como é relatado dos versos 13 até pelo menos o verso 16. E aí depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é exatamente depois dos 1260 anos de supremacia papal, o verso 17 diz que o dragão agora ele se ira contra os descendentes da mulher, ou seja, os descendentes da igreja. O primeiro verso que eu gostaria de ler exatamente disso, o verso 17 de Apocalipse 12, antes de entrar em Apocalipse 13. Mas nós vamos fazer uma breve oração antes disso. Oremos. Piedoso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa casa de oração. Nesse momento agora para estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Neste momento, Pai querido, que o Teu Santo Espírito se faça presente, que Teus anjos também estejam aqui conosco. Que o Senhor, meu Deus, perdoe nossos pecados, abençoe grandemente cada família aqui representada. E que saiamos daqui, Senhor, regozijados pelo estudo e poder da Tua palavra, Senhor, que nos traz sempre refrigério à alma. Estamos vivendo dias difíceis, né, e conforme a profecia avança, sabemos que o decreto dominical não vai sair em tempo de paz, por isso necessitamos poderosamente de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Espírito, traz entendimento da Tua palavra, e que neste momento cale-se o homem e fale o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse 12, né, Satanás ele vai perseguir os descendentes da mulher. O verso 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí Satanás se põe em pé sobre a areia do mar. E aí vem o verso 1 de Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É importante dizer que sempre que a gente vê essa expressão, os mandamentos de Deus, está se referindo aos mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. Na Bíblia, quando fala a lei de Deus, pode estar falando dos 10 mandamentos, ou pode estar falando da lei como um todo, a lei cerimonial, a lei civil, né? Mas quando você vê a expressão os mandamentos de Deus, está falando especificamente dos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. É importante ficar claro isso, a perseguição de Satanás vai ser contra esse povo que guarda os mandamentos de Deus. Inclusive, todo o contexto de Apocalipse 13 é envolto à adoração. Você não vai entender Apocalipse 13 querendo entender com a tecnologia, por exemplo, né? Antigamente se dizia que a marca da besta era o código de barra, né? Depois passou a ser o chip, né? Depois com essa pandemia disseram que era a vacina, e assim vai. Mas a Bíblia que explica a própria Bíblia, certo? O contexto todo aqui é adoração. O que está envolto ou você adora a Deus e faz seus mandamentos, ou adora a besta e segue os mandamentos da besta.
Essa besta que ela surge do mar, né, que foi o mesmo poder aqui de Apocalipse 12 que começa a perseguir a mulher, aqui vai dar mais detalhes da perseguição, ela tem semelhanças com os animais de Daniel capítulo 7. A gente não vai entrar em todos os detalhes porque eu quero dar ênfase exatamente nos últimos versos de Apocalipse 13, né? Mas Daniel 7 ele vê um mar agitado e se levanta do mar 4 animais, né? Representando 4 impérios, que são Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, que é exatamente onde sai essa besta do mar, né? Ela surge, a besta leopardo, ela vem exatamente de Roma. Enfim, o verso 3 diz o seguinte, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, no verso 1 diz que ela tinha aqui 7 cabeças, né? 10 chifres e diadema. É muito semelhante também ao dragão de Apocalipse 12, certo? Mas essa besta aqui não é o dragão de Apocalipse 12. Mas indica aqui que ela exerce poder, certo? E essa autoridade ele foi tirada quando uma de suas feridas, ou seja, um dos seus reis, né? Ele foi golpeado de morte, ou seja, o sistema papal, né, ele dominou o mundo do ano 538 ao ano 1798, quando Napoleão Bonaparte, né, mandou o seu general Berthier prender o Papa Pio VI, e ali se achou que iria cessar, nunca mais o papado iria se levantar. Mas essa ferida mortal, ao longo do tempo, ela vai sendo restaurada, e é o que diz aqui exatamente o verso 3, né? Quando ela for restaurada, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Então veja, existe aqui uma contrafação. Existe, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vê uma trindade satânica, que é o dragão, a besta leopardo, e no verso 11 a gente vai ver a besta da terra, né? Jesus, ele veio representar o caráter de Deus, ele morreu, ressuscitou, e Deus lhe deu o seu trono, poder e grande autoridade. E a besta, essa besta que surge do mar, ela também sofre uma ferida de morte, que será restaurada, e o dragão, que é Satanás, lhe deu também o seu poder e grande autoridade. Então existe aqui uma falsificação. No verso 4 em diante, a gente lê o seguinte: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? Nós adoramos a Deus por meio de Jesus, né? E quando chegar nesse contexto aqui do fim, que só vai haver 2 grupos de pessoas, né? Os que servem a Deus e os que não servem, esse povo vai adorar Satanás por meio de prestar reverência aos mandamentos da besta, né? Verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância de blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Então veja, primeiramente, vão adorá-los aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E como fazemos para ter o nome escrito no livro da vida? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o nosso Senhor Jesus como Salvador e passamos pelo batismo nas águas. Ali nós escrevemos o nosso nome, né? Deus escreve ali o nosso nome no livro da vida. Então isso é muito importante. Aí vem, como é que essa besta, ela difama o nome de Deus, né? E ela abre a boca e profere blasfêmia, né? Quando ela se diz, por exemplo, que só há salvação nela, né? E a gente sabe que a salvação está em Jesus, não é em nenhum outro sistema religioso, nem igreja nenhuma. A salvação só é em Jesus. E também quando ela estabelece um sistema, uma falsificação do sistema verdadeiro de adoração a Deus, né? Por exemplo, Deus, ele tem o seu santuário no céu e Jesus como nosso mediador. E esse poder, ele tem o seu santuário na terra e um homem como mediador, e ainda coloca outros intercessores no lugar de Cristo. Então isso é blasfêmia. No verso 10, diz assim: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mais uma vez, lembrando aqui a fidelidade, certo? Na guarda dos mandamentos de Deus.
assim como o Papa Pio VI, ele prendeu, né, levou pessoas ao cativeiro, chegou também a hora dele, né? Por isso que a Bíblia fala na sua lei áurea, né? Jesus diz, né, que tudo que quereis fazer, que os homens vos façam, fazei vós a ele, né? Porque todo mal que você fizer a alguém, vai voltar para você um dia. Verso 11 diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Na cronologia aqui, na sequência dos eventos históricos, surge outro poder depois dessa primeira besta, né? Ou seja, depois da supremacia papal, iria surgir outro poder. Quando a gente vai para a história e vê que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele é considerada a nação mais poderosa do mundo. E o interessante aqui é essa questão dos 2 chifres, e dele parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Os 2 chifres, que não tem diademas ou coroas, né, que a besta tem lá no verso 1, significa que esse poder não teria rei. E como hoje a gente vê, os Estados Unidos é uma nação democrata. E nessa questão também da política, que são 2 partidos, né? São os democratas e os republicanos. E também a questão dos 2 chifres, que está associada ao quê? A liberdade religiosa e civil, que essa nação promete na sua Constituição. Mas como diz aqui a palavra, ele se parece com o cordeiro, né, oferecendo a sua Constituição liberdade religiosa e civil, mas ela vai falar como dragão, ou seja, vai falar como o próprio Satanás, né? Jesus, ele nos dá o livre-arbítrio. Satanás, ele oprime, né? Ele persegue, ele força, como a gente vai ver naquele verso adiante. Então, essa besta da terra ela é identificada como uma nação dos Estados Unidos da América, e hoje a gente vê realmente que os Estados Unidos vêm a cada ano exaltando mais e mais o Papa. Por exemplo, em 2008, Barack Obama fez uma festa para 8.000 pessoas na Casa Branca em honra ao aniversário de 80 anos do Papa Bento. E o Papa Francisco também já deu o seu pronunciamento, né? Ele fez um sermão ali no Capitólio americano, primeira vez na história que um Papa fala ali no Capitólio americano. E tem toda uma história também de rixa entre os Estados Unidos da América e o Vaticano, mas esses laços foram voltados, né? A gente vai ver também aqui que o Espírito Santo, ele exalta a pessoa de Cristo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos conduz a Cristo. E aqui a besta da terra, ela vai conduzir as pessoas a quem? Exatamente a igreja de Roma. Por isso também que ele é, essa besta dos Estados Unidos, é na Bíblia o falso profeta. Não é um líder religioso, mas é a nação americana. É o falso profeta porque vai conduzir a humanidade exatamente a prestar reverências ao sistema papal. Quando a gente chega no verso 12, diz o seguinte: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Exatamente, seguindo a cronologia, a sequência dos eventos. Após a ferida mortal for curada, e diz aqui que ela exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, aquilo que a besta fez no passado, dominou o mundo com um punho de ferro. Essa nação vai também fazer a mesma coisa que a igreja fez no passado. Quando a gente lê o verso 13, aqui é interessante também porque diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, vai fazer também grandes milagres. Quando a gente vê na história, por exemplo, o movimento pentecostal e o próprio espiritismo moderno surgiu exatamente nos Estados Unidos da América, né? E esse movimento pentecostal, tem aquela questão do dom de língua, das curas e das profecias, essas igrejas aí estão cheias de profetas, né? Existe ali um falso reavivamento. Eu não sei se vocês viram, mas em 2020, no dia 22 de outubro, que é o dia que é comemorado o Dia da Expiação em Israel, em 2020, né, durante aquela pandemia ali, houve um grande movimento nos Estados Unidos de igrejas evangélicas, juntamente com o povo lá de Israel, e eles pegaram o nome do presidente Trump, que significa trombeta, associaram com as trombetas e disseram que ele era o libertador e começaram a profetizar que através de Trump viria o terceiro templo lá em Israel. Resultado, a profecia deu errada, né? Então, uma falsa profecia e um falso movimento de reavivamento. E todos estavam dizendo ali que
aquilo ali vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, quando não era, né? Quando a gente abre lá em Apocalipse 16, vamos abrir em Apocalipse 16, mostra exatamente que esses líderes, né, essas igrejas aí, esses líderes religiosos, eles são realmente levados por um outro espírito. E quando chegar no tempo do fim, as pessoas vão ser ou conduzidas pelo Espírito Santo ou por espírito de demônio. Verso 13 de Apocalipse 16 diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Verso 14: porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, ou seja, de milagres, né? E se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los à peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui mostra que esse poder, né, ele vem exatamente de Satanás, certo? Não vem de Deus. A gente vê em muitas dessas igrejas onde a Bíblia é deixada de lado, não se estuda a palavra de Deus, e é uma profecia em cima da outra, e é muita música, né? Muito canto, muito pulo, muito rodopio, e a Bíblia realmente vai ficando de lado, e dizem que aquilo ali é o poder do Espírito Santo. E outra prova também disso, né, que não é do Espírito Santo, está lá em Apocalipse 18, quando ele vai falar de Babilônia, verso 23 do seguinte de Apocalipse 18: também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então mostra realmente que quem está nesse movimento são espíritos de demônio. Você vê que nas igrejas pentecostais, no catolicismo e também nas religiões espíritas é falado o mesmo dom de língua, e todos acreditam que quando o homem morre, ele não morre, ele vai para algum outro lugar. Os espíritas acreditam que há uma reencarnação, os católicos dizem que vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório, e os evangélicos acreditam que vai direto para o seio de Abraão, e outros também vão para o inferno, para um lugar de tormento, ficar esperando ali, né? Coisa que não existe. Imagine Caim, por exemplo, tivesse até hoje sendo queimado, né? Deus seria pior que Hitler, né? Hitler queimou as pessoas até a morte, e Deus iria estar queimando milhares de anos uma pessoa. Isso não existe. Então isso também é blasfemar o nome de Deus, é distorcer o seu caráter, porque é isso que Satanás quer. Se fosse Satanás, ele faria o povo queimar eternamente. Então ele joga a culpa em Deus e acusa Deus de ser aquilo que o próprio Satanás é. Apocalipse 13 e o verso 14 e o verso 15 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, a besta da terra, certo? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Todo aquele movimento, certo? Religioso. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E o verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente vê aqui, né, essa questão de ele seduzir os habitantes da terra para fazer a imagem da besta, é exatamente aquilo que ocorreu no passado, né? Que foi o que a igreja fez, a igreja de Roma. Ela perseguiu o povo de Deus, certo? Ela perseguiu aqueles que não quiseram se submeter a ela. Então a imagem da besta é o quê? É a perseguição. O que ocorreu no passado, ocorrendo aqui, vai ocorrer no futuro breve. Interessante também essa questão do fôlego de Deus, né? E da imagem da besta, porque o ser humano no Éden, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o Espírito Santo hoje, o trabalho dele é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, nos restaurar a imagem e semelhança de Cristo. E a imagem da besta, né, é aquela questão da perseguição. E também é interessante quando fala aqui de fôlego, né, comunicou fôlego à imagem da besta, ou seja, lá no Éden, Deus, ele soprou nas narinas o fôlego de vida no homem, né? E aqui diz que essa besta da terra vai dar fôlego à imagem da besta, né? Então é mais uma contrafação aqui de Satanás. Então veja, conforme Apocalipse 13,
seguindo os eventos históricos, né, surge uma besta após a outra, né, que irão se unir após a cura da ferida mortal, quando for restabelecido o poder da igreja de Roma, né. Também dizendo que a igreja hoje, né, de Roma não tem nada a ver com o que ocorreu no passado, muito menos os fiéis católicos, certo? Mas a Bíblia está dizendo que aquilo que eles fizeram no passado, eles vão tornar a fazer num futuro breve. Então a Bíblia deixou já de alerta. Então veja, Apocalipse 13, toda a questão em volta realmente da adoração. A lei de Deus ou a lei dos homens. Lá em Êxodo 20, verso 3, por exemplo, diz assim, né? Não adorarás outros deuses. Mas a gente vê aqui em Apocalipse 13 que eles vão adorar a besta e vão adorar o dragão. Em Êxodo 20, verso 13, também diz este mandamento: não matarás. Em Apocalipse 13, diz aqui que eles vão promulgar uma lei de morte, né, para matar aqueles que não quiserem adorar a besta. E além da questão também de proibir fazer uma imagem, né? Apesar que a imagem aqui não é literal, ou pode até ser. Porque durante a pandemia, por exemplo, eu vi um outdoor lá na Argentina do Papa Francisco, e eles dizendo para guardar o domingo como o Papa Francisco ordena, né? Então quem sabe se não vai estar cheio de outdoor aí também no mundo, mandando guardar o domingo. E aí a gente chega exatamente nos últimos versos, né, que são os versos que eu quero detalhar. Apocalipse 13, do verso 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o verso 18 é dito: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, o famoso 666. Aqui tem 4 detalhes a ser estudado. É a expressão na fronte ou na mão, a marca, o nome ou o número. São 4 detalhes para ser estudados, né? Tudo isso aqui quem vai explicar é a Bíblia, não é a tecnologia. Verso 16, para a gente ler mais uma vez, diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Quando a gente vai lá, deixa sua Bíblia marcada em Apocalipse e vão lá para Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio no capítulo 6, veja que tudo isso aqui é uma falsificação de Satanás, certo? Tudo que Deus faz, Satanás copia, mas copia para o mal. Lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés estava exortando o povo a obedecer a Deus, ele diz o seguinte: Deuteronômio 6, a partir do verso 4: ouve Israel, o Senhor Jeová nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Aí aqui vem um simbolismo: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás ou amarrarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, é um simbolismo indicando que é obediência. Na fronte, porque você entendeu, e na mão, porque você vai fazer, você vai agir. No caso de Deus, é uma recomendação, né? Que Deus não obriga ninguém. No caso do diabo, ele vai forçar essa adoração. Voltando lá para Apocalipse 13. E aí a gente lê de novo o verso 17. A questão da expressão na fronte ou na mão, a gente já viu que é apenas um simbolismo, né? Na fronte, porque você entendeu perfeitamente a situação, ninguém vai se perder e vai dizer que não sabia, certo? Porque o desejo de Deus é salvar. Hoje esse assunto do decreto dominical pode ser um pouco mal compreendido, né? Não entender direito, mas ele mais fala que quando surgir o decreto dominical, todos vão entender perfeitamente que o desejo de Deus é salvar. Verso 17, Apocalipse 13: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos começar pelo nome. Apocalipse 14. Você vira a sua Bíblia, chega em Apocalipse 14.
O nome na Bíblia está associado ao caráter, certo? Por exemplo, quando Adão ele dá os nomes aos animais, né, que Deus deu a Adão todo o domínio sobre os animais, né? Mas não é um domínio opressor, um domínio de cuidar, né? E os animais iriam prestar obediência a Adão, ou seja, Adão deu o nome aos animais ali. Então, os animais pertenciam de algum modo, né, a Adão. A mesma coisa é o nome na Bíblia, certo? Os nomes na Bíblia têm significado. Jacó, por exemplo, ele mudou de nome, né? Depois que ele recebeu a bênção de Deus, passou a ser Israel, né? Uma alusão exatamente à batalha dele pela bênção de Deus. Apocalipse 14, verso 1 diz o seguinte: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, eles têm o nome de Deus e de Cristo, porque eles refletem o caráter de Deus e de Cristo. Eles pertencem a eles são santos, foram purificados. Lá em, deixa marcado aí Apocalipse, e vamos lá para Êxodo de novo. Sai um pouco do Apocalipse de novo. Êxodo capítulo 23. Certo? Esse detalhe do nome, veja que realmente tem a ver com o caráter da pessoa, certo? A quem a pessoa pertence. Porque aqueles que aceitam o sistema da besta, eles mostram realmente que o caráter deles também é opressor e perseguidor. O caráter de Deus é diferente. Deus é amor, de fato. Êxodo 23, verso 20, diz o seguinte: Deus dizendo ao povo, certo? Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Esse anjo é Jesus, né? Anjo na Bíblia significa mensageiro, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. E aí o verso 21: Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Só quem pode perdoar o pecado é Jesus, né? É Deus. Então não pode ser um anjo comum. E aí ele completa: pois nele está o meu nome. Ou seja, o nome de Deus está em quem? Em Cristo, o seu caráter, né? Ele e o Pai é um. Lá em Salmo 91 também, vamos abrir lá em Salmo 91, tem uma promessa, né? Aqueles que se manterem fiéis no tempo da tribulação. Salmo 91 diz o seguinte, também em relação ao nome: Salmo 91, verso 14: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Em meio às dificuldades da vida, né, nós sabemos que temos um Deus de amor, um Deus que cuida de nós e que está no trono e que tem o mundo e os seus eventos em suas mãos. Tem o domínio do mundo, é o verdadeiro dono do mundo, não é Satanás. Agora voltando para Apocalipse 13, verso 18. Apocalipse 13, verso 18. Diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A sabedoria aqui é a sabedoria bíblica, certo? Sabedoria profética. E quando ele fala aqui calcula o número da besta, é interessante que ele mesmo diz qual é esse número, né? Que é 666, 666, porque o cálculo não é um cálculo matemático. É você compreender o que ocorria, por exemplo, em Babilônia, aquele falso sistema de adoração dos deuses pagãos. O 6 representando o Deus menor, o 60 o Deus maior e o 600 o panteão de todos os deuses. Ou seja, um falso sistema de adoração criado pelo homem que deixa Deus de fora, que é esse que vai ocorrer no futuro. Eu estava vendo, por exemplo, os 10 mandamentos climáticos. É o primeiro mandamento, diz que você deve aceitar um poder superior. Não fala que é Deus Jeová, é um poder superior. O 6º mandamento fala que você deve guardar um dia na semana. E o 8º mandamento diz que você deve honrar a Mãe Terra. E quando você vai para a encíclica Laudato Si, que significa louvado seja do Papa Francisco, são 6 capítulos, né? Ele sai fazendo menções, né? A guarda, ele convoca, na verdade, faz uma convocação global, um pacto global para salvar o planeta. E no 6º capítulo ele diz que o mundo deve guardar o domingo como Israel guardava o sábado no Antigo Testamento. Então veja aí, tudo se encaminhando realmente, as profecias realmente se encaixando, certo? Então veja, tudo até aqui foi uma contrafação.
a expressão na fronte ou na mão, o nome da besta, né, que é contrário ao caráter de Deus, e o número da besta, que é o 666, né, o número de Deus é o 7. O homem foi criado no 6º dia, e Deus deu o 7º dia como descanso, mas o homem em sua rebelião, ele faz o quê? 666, não quer guardar o sábado de jeito nenhum. Então, a gente vê aqui, certo? Se tudo até agora for uma imitação, uma contrafação, obviamente que essa marca da besta também está associada a alguma marca, um sinal de Deus com o seu povo. Quando a gente vai para Apocalipse 7, a gente tem um texto interessante, exatamente no contexto do 6º selo, né? Quando começa o juízo ali dos vivos, né? O 6º selo diz o seguinte, no Apocalipse 7, verso 1: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Essa expressão só acontece aqui no Apocalipse, é selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, a tribulação, né, que está por vir, só vai ser realmente solto os ventos da tribulação quando o povo começar a ser selado. Que eu acredito que seja paralelo com o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, o povo de Deus vai começar a ser selado pelo selo de Deus, e o povo da besta pela marca da besta. Então, uns também dizem o seguinte: não, mas o selo de Deus é o Espírito Santo. Só que quando você vai para Efésios, no capítulo 1, Paulo não está falando, Paulo fala ali do selamento do Espírito Santo, lembrando o Pentecostes. Não é o selo do Deus vivo, né? Até porque não fala do selo do Deus vivo ali. Fala do selamento do Espírito Santo, o Espírito da promessa, né? Que promessa? Que foi dada aos apóstolos na época do Pentecostes. Só que em Atos 5, verso 32, diz que você só recebe o Espírito Santo se você for obedecer a Deus. Como é que você vai receber o Espírito Santo se você não obedece a Deus? Não tem como, né? E o contexto aqui todo é o quê? É o tempo do fim. Não tem nada a ver com o Pentecostes. Além do mais, o Espírito Santo ele não é um selo. O Espírito Santo ele é Deus. Ele faz parte da divindade. Quando a gente vai lá para Isaías, no capítulo 8, é dito o seguinte lá no verso 16: resguarda o testemunho, ou seja, a profecia, sela a lei no coração dos meus discípulos. O povo de Deus, certo? Conforme inclusive a nova aliança, que é a lei de Deus no nosso coração e na nossa mente, ele tem a lei de Deus guardada no coração. O próprio Jesus disse no Salmo 40, verso 8, ele disse: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Então o ser de Deus está relacionado ao quê? À obediência. Está relacionado à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Quando a gente vai lá para Ezequiel, no capítulo 20, Ezequiel fica aí perto de Daniel, certo? Se você abrir em Salmos, você vai sair passando vários livros, Isaías, Jeremias, e você chega em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, nos diz que dentro da lei de Deus realmente tem um sinal, certo? Esse é o sinal que faz separação do povo de Deus do restante do mundo. Por isso que Israel era distinguida do restante do mundo, certo? Por conta disso. Diz o seguinte, Ezequiel 20, verso 12. Você vai perceber nos versos que a gente vai ler que esse sinal é um sinal para o presente e também para o futuro. Ou seja, é um sinal de Deus hoje com seu povo e será também no futuro. Ele diz o seguinte, verso 12: também lhes dei os meus sábados para servirem presente de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Então, sábado é um sinal de santificação. Sábado não é legalismo, muito pelo contrário. Sábado é um sinal que Deus nos santifica, que é Deus que nos santifica, certo? Não é obra. E o verso 20 diz o seguinte: santificai hoje, certo? Santificai os meus sábados, pois servirão, presente, futuro, servirão entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Então, se o selo de Deus é um dia da semana, exatamente aquele dia que está lá no quarto mandamento, Êxodo 20, verso 8 ao 11,
que diz, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Então veja, se tudo for uma contrafação, certo? E Apocalipse 13, contra algo de Deus, obviamente que aqui também será uma contrafação. Se o sinal de Deus é um dia da semana, o sinal da besta também vai ser um dia da semana. E que dia é esse? É exatamente o dia que a Igreja Católica alterou. Quando a gente pega o Catecismo Católico e compara os 10 mandamentos do Catecismo Católico com os 10 mandamentos bíblicos, a gente vê ali uma alteração total dos 10 mandamentos. Inclusive, em vez do 4º mandamento, né, lembra do dia de sábado para santificar, eles colocam lá como 3º mandamento, que eles extraíram que foi a adoração de imagens e esculturas, a proibição, eles extraíram, e para ficar o número de 10, eles dividiram o 10º mandamento em 2, e em vez de mandar guardar o sábado, eles mandam guardar domingos e festas. Ou seja, eles se acham mais santos do que Deus, né? Os líderes, e tem vários documentos, inclusive, que eles falam exatamente sobre isso, né? Que eles mudaram pela autoridade que eles têm, né? Que autoridade? Autoridade nenhuma, que Deus não deu essa autoridade para ser humano nenhum mudar aquilo que ele escreveu com o seu próprio dedo e aquilo que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que é os 10 mandamentos. Agora, por que os líderes religiosos não ensinam isso, não ensinam a guardar do sábado? Por quê? Quem diz não sou eu, né? Quem diz é a Bíblia. Ezequiel 22. Quando você vai para Ezequiel 22, você vê que o contexto são as abominações do povo de Israel. Deus sai reprovando e repreendendo o povo. E uma dessas abominações que o povo cometia era exatamente profanar o sábado. Eu não sei como é que uma pessoa lê uma coisa dessa e chega no púlpito da igreja e prega contra o mandamento do sábado. Eu não sei como é que pode ser uma coisa dessa. Só pode ser realmente conduzido por espírito de demônio, como a gente viu lá em Apocalipse 16. Então veja, Ezequiel 22, verso 26, diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eles escondem, eles fecham os olhos para o sábado, e assim Deus é o quê? Profanado. E o verso 28 ele diz mais: os seus profetas lhe desencobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz Deus Jeová, sem que o Senhor Jeová tenha falado. Deus me revelou que não é mais para guardar o sábado, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Na semana do segundo turno da eleição, vi um bocado de profecia sobre o Brasil, e nada disso se cumpriu. Nada disso se cumpriu. Inclusive na de Trump, né? Que eles disseram, os falsos líderes, que Deus disse que permitiu Trump perder para mostrar que teria fraude na eleição. E agora o que é que eles dizem? Né? Que não houve nada. É que esses falsos profetas dizem. Impressionante é que o povo continua acreditando. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. E se lê com humildade, o Espírito Santo vai revelar. Lá em Marcos capítulo 2, eu queria ler esse último verso. Porque como a gente viu aqui, tem coisa na Bíblia que realmente a gente tem que cavar, né? O próprio Jesus ele falou por parábolas, e o Apocalipse foi escrito assim, em simbologia, né? Para que não ficasse perdido, para que apenas aqueles que realmente fossem sinceros compreendessem o que estava ali escrito, né? Só que também a Bíblia tem coisa que é muito clara, basta ler, não tem o que inventar, é o que está dizendo e pronto. Mas tem gente que ainda pega esse verso e tenta distorcer. Marcos 2, no finalzinho ali, a partir do verso 23, quando tem aquela controvérsia dos discípulos com os fariseus sobre a guarda do sábado, correta, né? Porque eles faziam do sábado um fardo. Jesus diz o seguinte, verso 27, Jesus dá o ponto final ali:
dizendo assim, ó, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que é que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava direcionando a mente dos fariseus, a mente dos discípulos, daqueles que estavam ao redor vendo o debate, e a nossa mente hoje para a semana da criação. Ele estava dizendo ali: meu Pai criou o mundo em 6 dias e deu o 7º dia como descanso. O sábado é um dia de refrigério, um sábado é um dia de restauração, de comunhão e de fazer o bem, não como vocês estão fazendo. E aí ele acrescenta: eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Todas as coisas foram criadas por Deus por meio de Jesus, e a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive o ser humano e o próprio sábado, como um dia de repouso, de restauração, de refrigério, um dia de fazer o bem. Enquanto Jesus fazia o bem, curando a todos, os fariseus se reuniam para saber como iriam fazer para matar Jesus. Então, estamos realmente chegando em tempos difíceis, né? Eu achava que o decreto dominical iria sair naquela pandemia, né? Não saiu. Deus concedeu ainda mais tempo de graça. Infelizmente, depois da pandemia, muita gente se afastou, né? A gente vê hoje as igrejas que pregam a verdade vazia e essas outras igrejas que pregam a prosperidade cheia, né? Pegam uma frase da Bíblia, distorce para pedir dinheiro e o povo dá. Por quê? Porque parece estar interessado só nas coisas dessa terra. Mas uma igreja que prega a verdade, que ensina a palavra como ela é e fala das coisas do céu, ela vai sendo vazia, né? Mas louvado seja Deus, porque quando chegar essa grande crise, haverá uma grande multidão de convertidos, certo? Que estão nessas igrejas e que irão sair, ouvir a voz de Jesus e fazer parte desse aprisco. Louvado seja Deus. Vamos ouvir agora o hino final. Vencendo, vem Jesus.